Olá, bem-vindos! Está no ar o Ecosenado. Você vai ver nesta edição. A Caatinga se torna o primeiro bioma a ter uma lei específica de recuperação da vegetação. É fundamental no momento em que o mundo, mas especialmente o Brasil e mais ainda o Nordeste, precisa se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas e ao problema da desertificação que ameaça seriamente o Nordeste. Um projeto em Minas Gerais para a conservação de água e solo em propriedades rurais produtivas. Pequenas bacias construídas para captar água da chuva, reduzindo enxurradas, erosões e assoreamento de rios. O solo se faz caixa d'água, porque a água bate, pereniza e volta a ter nascente. E você já ouviu falar em ecopsicologia? A reportagem que fizemos sobre este tema em 2017 é a que vamos relembrar hoje. Depois de aprovada pelo Congresso, a Política Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga foi sancionada pelo presidente Lula no dia 11 de junho. O texto, de autoria da senadora Janaína Farias, foi elaborado com o apoio técnico do Instituto Escolhas. Eu conversei sobre o assunto com o diretor executivo e fundador do Instituto, Sérgio Leitão. Olá, Sérgio, seja muito bem-vindo ao Ecosenado. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Karine, pelo convite para estar aqui falando com você. A Caatinga acaba de se tornar o primeiro bioma brasileiro a ter uma política de recuperação da vegetação, né? O que essa aprovação representa? Ter uma política pública prevista em lei cria compromissos permanentes? É o resgate da atenção que o Nordeste nunca teve, que a Caatinga nunca teve, seja dos poderes da República, seja dos cofres públicos, para que você possa não só preservar o que já existe naquela vegetação, naquele bioma, mas recuperar aquilo que precisa ser replantado, porque a Caatinga é fundamental para a garantia do fornecimento de água para mais de 50 milhões de nordestinos. E ter uma lei, né, como você bem disse, a primeira lei determinando a recuperação de um bioma é fundamental no momento em que o mundo, mas especialmente o Brasil e mais ainda o Nordeste, precisa se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas e ao problema da desertificação que ameaça seriamente o Nordeste. Então, está de parabéns o Congresso Nacional, está de parabéns o presidente Lula por ter sancionado uma lei fundamental para a sobrevivência do povo do Nordeste. E essa lei, então, ela vai garantir bem mais que recursos sejam investidos no bioma. Qual a diferença de ter uma política pública prevista em lei? Porque quando ela está prevista em lei, ela independe da boa vontade do governante daquele momento. Ela é uma lei que precisa ser cumprida. Portanto, ela estabelece critérios, obrigatoriedades, funções, ela determina que os agentes públicos são obrigados a fazê-la acontecer. É diferente de, por exemplo, um programa que é criado por um governo, mas que não tem continuidade. E como você tem um problema muito sério numa região que sempre sofreu com o drama da seca, e infelizmente vai ter que lidar com isso, ou seja, aquilo que a gente chama a convivência com a seca, você ter uma lei, ela significa o quê? Que é uma política permanente, né, que vai ser passada de governo para governo, porque o ciclo de recuperação da vegetação, são mais de 1 milhão de hectares desmatados na Caatinga, é longo, você não consegue fazer isso em 4 anos de governo. Portanto, ela não pode sofrer aquelas interrupções que muitas vezes acontecem nas políticas públicas em função da troca do presidente da República, do governador ou do ministro que cuida da pasta correspondente, por exemplo, aos problemas ambientais. Portanto, quando você tem lei, significa que todo mundo vai ter que cumprir. É uma política de Estado. É uma política de Estado que o Nordeste sempre precisou, a Caatinga sempre mereceu e agora, felizmente, está tendo o direito de ver isso escrito, né, na legislação brasileira. Pois aí, na sua opinião, por que será que a Caatinga sempre sofreu uma espécie de invisibilidade na pauta ambiental no Brasil? Porque
era sempre associado à questão da seca. Ninguém via o benefício, por exemplo, ambiental que a Caatinga oferece, tomando conta e protegendo recursos hídricos que são fundamentais para o abastecimento das grandes capitais nordestinas. Vou dar 2 exemplos. Salvador, com mais de 2,5 milhões de habitantes, é a maior população, né, do Nordeste em termos daquilo que mora na capital. O principal reservatório que abastece 60% da capital baiana vem de um reservatório chamado Pedra do Cavalo, que depende fundamentalmente das águas do rio Paraguaçu, que vem da Caatinga. Aquele reservatório secando, como é que fica a população de Salvador? Vou dar um segundo exemplo. Fortaleza, com praticamente 2,5 milhões de habitantes, também, né, a segunda grande capital em termos de população, bebe água do sertão, vem do Açu de Castanhão. Então a gente sempre teve uma imagem que era o litoral que ajudava o sertão, e a gente precisa entender que é o sertão que ajuda o litoral, inclusive nas atividades econômicas. Agora, por exemplo, no Nordeste, os data centers estão se instalando, investimentos de bilhões de dólares, e eles precisam de água para o seu funcionamento. Então, sem água, não existe atividade econômica, não existe vida. E sem a Caatinga no Nordeste, não tem água para o povo beber. Aliás, um dos argumentos do Instituto Escolhas foi que a recuperação da Caatinga não é só uma pauta ambiental, mas econômica também, né? Eu queria que o senhor trouxesse os dados do estudo feito pelo Instituto que avalia esse lado econômico da recuperação. A recuperação da Caatinga é fundamental numa região que sempre sofreu com problemas estruturais do ponto de vista da pobreza, do ponto de vista da desigualdade de renda. Então, o que o Instituto Escolhas mostrou nesse estudo é que a recuperação de 1 milhão de hectares que estão desmatados na Caatinga propiciará a criação de 465 mil empregos, a produção de mais de 7 milhões de toneladas de alimento, porque ao mesmo tempo que você planta a árvore, você também planta a comida, ou seja, você junta 2 atividades fundamentais e, né, propiciará uma geração de renda da ordem de 28 bilhões de reais. Isso significa que, além de ser extremamente benéfico do ponto de vista ambiental, recuperar a Caatinga faz bem ao povo do Nordeste, ao bolso do nordestino, né, e ao Brasil como um todo. Sérgio, o projeto prevê a participação de comunidades locais e a capacitação de trabalhadores para cadeias produtivas sustentáveis. Como é que dá para garantir esses benefícios econômicos para a população local? Isso pode ser feito iniciando essa recuperação do que está desmatado na Caatinga pelos assentamentos rurais. A gente fez estudos mostrando o que precisa ser recuperado, por exemplo, nos assentamentos rurais do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, mostrando os benefícios, por exemplo, do ponto de vista de geração de emprego, geração de renda, né, e produção de alimentos. Então, envolver as comunidades nordestinas, os povos tradicionais, os povos indígenas, é fundamental para que essa parte social desses benefícios possam chegar nas comunidades que são aquelas que mais precisam da Caatinga recuperada, porque são aquelas que secularmente mais sofreram e sofrem o drama da seca e da falta d'água. Sérgio, muita gente não sabe, porque não é muito lembrado, mas no início da década de 80, a Caatinga sofreu uma seca muito grande que matou muita gente, né? Exatamente. Isso é uma questão importante que você traz, porque aquilo que fazia as pessoas prestarem atenção no drama nordestino da seca tinha a ver com as pessoas morrendo, tinha a ver com saques, quando as pessoas com fome iam para as cidades e arrombavam os armazéns à busca de comida. Felizmente, quando começamos a ter os programas sociais, essa parte da fome desapareceu. A parte da sede não, porque essa ameaça ela é presente em toda a região nordestina. E a última grande seca no Nordeste, onde infelizmente pessoas morreram de fome, foi de 1979 até 1985. Existe inclusive um registro nominal de pelo menos 5 mil pessoas que morreram
né, de sede e de fome em função daquela grande catástrofe que se abateu sobre a região nordestina. Então é importante a gente lembrar disso para que a gente saiba que se hoje, graças a Deus e aos programas sociais, as pessoas não morrem mais de fome, mas a ameaça da sede só será afastada quando a gente tiver essa lei da recuperação da caatinga sendo cumprida e a vegetação sendo restaurada, recuperada, para que a gente possa ter a garantia de que não vai faltar água na cidade e para as atividades econômicas da região Nordeste. E a aprovação dessa lei também é importante para a projeção internacional do bioma? Sim, porque nós vamos ter em agosto desse ano, na Mongólia, a reunião dos países que são signatários da Convenção contra a Desertificação. Então, o Brasil chegar lá mostrando, olha, a região brasileira mais ameaçada pelo problema da desertificação, agora tem uma lei que estimula a sua recuperação. Então isso mostra o compromisso brasileiro em proteger o nosso chamado semiárido, né, a caatinga, que hoje já tem 60% da sua extensão, né, com graves problemas ligados à desertificação. Então, ter essa lei significa que o Brasil finalmente está começando a demonstrar o verdadeiro compromisso de não permitir que o Nordeste vire deserto. A gente precisa lembrar que o município de Xoroxó, na Bahia, é o primeiro reconhecido como estando incluído numa zona árida, ou seja, onde chove muito menos do que a necessidade do ponto de vista de abastecimento de água, né? Água para os animais beberem e até para as pessoas usarem nas suas casas, nas atividades, né, domésticas, como, por exemplo, lavar a louça, tomar banho. Então, a gente precisa ter um alerta muito significativo do que significa o perigo da desertificação. Se a gente não proteger o que está em pé na caatinga e recuperar aquilo que já foi desmatado, nós vamos ter uma ameaça muito grave de uma região com mais de 50 milhões de habitantes, fundamental para a economia do país, hoje uma grande fornecedora de energia limpa para o Brasil e o mundo, ameaçada em todos esses aspectos econômicos, sociais e ambientais, exatamente porque a gente não soube respeitar, cuidar, proteger e recuperar aquilo que foi desmatado. Vamos agora, em 2026, chegar na capital da Mongólia com uma proposta que em 2028, na próxima COP de desertificação, seja o Nordeste brasileiro, seja o Brasil o anfitrião do mundo, para a gente mostrar em 2 anos, ou seja, de 2026 para 2028, aquilo que a gente começou a fazer para mostrar que a caatinga brasileira finalmente é respeitada no Brasil, por nós brasileiros e diante do mundo. Tá certo. Sérgio, muito obrigada novamente pela participação, por esclarecer todos esses pontos do projeto, da lei agora. Eu que lhe agradeço, um prazer estar aqui conversando sobre essa vegetação, essa região tão importante para mim, que sou cearense, sou de Crateús, para todos nós nordestinos, para todos nós brasileiros. Deputados estaduais mineiros iniciaram visitas técnicas do projeto Vitrine de Barraginhas, unidades demonstrativas de conservação da água e proteção do solo em pequenas propriedades rurais produtivas. Veja na reportagem da TV Assembleia de Minas Gerais. A primeira parada foi em Mirabela, no norte de Minas. Uma tenda foi montada em uma das comunidades beneficiadas da zona rural de Mirabela. Prefeitos e outras lideranças da região, estudantes e moradores encheram o local e acompanharam as explicações sobre o projeto por meio de uma maquete com os detalhes. Além das barraginhas, tem outras práticas de conservação da água e do solo, como a proteção de matas ciliares e de nascentes. A gente pega uma área, vamos dizer que nós estamos olhando para essa área aqui há 500 anos atrás. Como é que ela era? Não tinha solo exposto, as árvores elas têm raízes profundas, elas ajudam a infiltrar a água no solo. Então, na medida que os homens e as mulheres foram mudando o uso do solo, né, mudando as características de ocupação dessas áreas, nós começamos a criar algumas dificuldades para a natureza. Teve teoria e conhecimento prático. Foi um dia de campo em que os participantes viram de perto algumas das ações e tiveram informações sobre os benefícios.
Aqui, o aprendizado foi dentro de uma das barraginhas. Elas são pequenas bacias construídas para captar a água da chuva, reduzindo enxurradas, erosões e assoreamento de rios. Também favorecem a recuperação hídrica, aumentando a disponibilidade de água em poços e cisternas e beneficiando a criação de animais, a produção agrícola e as condições de vida do homem do campo. 8 delas já foram construídas na propriedade do Reginaldo. Além dos benefícios que já mostramos, ele espera que as barraginhas também ajudem a preservar a estrada que dá acesso à casa dele. É que quando a água corre nas estradas, ela vai só estragando as estradas, tem que ficar vindo máquina arrumar, aí vai só acabando com as estradas. E quando chove, minha esposa mesmo tem que trabalhar na cidade, aí o acesso dela fica péssimo. E as barraginhas tiram a água das estradas e ajuda a melhorar o acesso. Cerca de 30 famílias vivem na bacia do Córrego do Salto, região onde está a vitrine de Mirabela. A expectativa da Emater, uma das parceiras da Assembleia, é que sejam construídas mais de 250 barraginhas por aqui, sem contar as outras ações do projeto. Durante a seca, a gente tem que recorrer ao pipa, do município, o caminhão-pipa, para que traga essa água para que a gente possa servir para o consumo humano. A expectativa agora é outra, Eu acredito que com as barraginhas tudo será diferente. Nós temos uma região aqui que costumeiramente fala-se que falta água, mas não falta água, falta chuva às vezes. Nós temos água dos rios, Rio São Francisco, Verde Grande, Gorutuba, Rio Pardo. Nós temos os lençóis freáticos com as águas superficiais e subterrâneas em abundância. O que nos faltava eram políticas públicas que nos permitissem reservar essa água e poder ter o uso sustentável dela para garantir a perenidade da nossa produção. Esse grupo de estudantes aprendeu também sobre outra das ações, os terraços feitos em área de pastagem. Nós estamos aqui dentro de um terraço, é um canal, que é feito com a máquina, geralmente na nossa região nós fazemos com a Patrol. Essa água que vem de cima ali, ela vai parar nesse terraço e essa água vem filtrar. Esse terraço, ela é construído em nível, então não tem, a água ela infiltra aqui, ela não vai sair, Então assim, a gente está vendo aqui, evita enxurrada, evita estar levando a matéria orgânica para dentro dos rios, e ainda infiltra no solo, alimentando o lençol freático. Esse é o caminho para solucionar todos os problemas, principalmente também as estradas, que ficam retendo muita areia, muito areião, principalmente aqui em Mirabela. Então não tenho dúvida que esse projeto da Assembleia Legislativa, com a Emater, com as prefeituras, é muito importante para o Norte de Minas e para o Noroeste também. Além de Mirabela, aqui no norte de Minas, o projeto inclui Periquito, no Vale do Rio Doce, e Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. São regiões com diferentes situações de clima, bioma e acesso à água. As 3 vitrines de barraginhas contam com R$800 mil em recursos de um programa de conversão de multas ambientais previsto em legislação aprovada na Assembleia. O objetivo do projeto é divulgar os benefícios das barraginhas e das outras ações e expandir o uso dessas tecnologias que são baratas, seguras e eficazes. É comum as pessoas não terem o conhecimento que você vai perder um espaço pequeno de um pasto, mas que vai ganhar um local onde que vai armazenar essa água e vai dar mais condições até para o pasto do produtor melhorar. Então a gente acredita que esse projeto sendo a vitrine, eu tenho certeza que vai abrir a cabeça dos produtores e a gente vai poder chegar no município inteiro. A razão da gente estar aqui é porque a gente é apaixonado com os domadores de enxurrada. Esse é o nome dado para aquelas pessoas que buscam perenizar a nascente. Olha, o solo se faz caixa d'água, porque a água bate, pereniza e volta a ter nascente. Cada proprietário se apaixonando, se envolvendo com as barraginhas, que nós vamos voltar a ter o lençol freático e a agroecologia aliadas da agricultura e da segurança alimentar. As vitrines de barraginhas foram criadas a partir do seminário sobre a crise climática, também realizado pelo Parlamento Mineiro.
A deputada Leninha, que representou a mesa diretora da Assembleia, aposta na expansão do projeto. A gente quer fazer desse projeto uma referência para que os prefeitos, para que os vereadores conheçam bem a tecnologia e repliquem ela. A Assembleia está dando um exemplo, nós vamos começar em 3 municípios, mas a gente quer chegar nos 853 municípios. E para isso os deputados têm que usar a emenda parlamentar para esse projeto se fortalecer cada vez mais aqui em Minas Gerais. Você confere agora outras notícias de destaque dos últimos dias no nosso Giro Ambiental. A Administração Oceânica e Atmosférica, um órgão científico do governo dos Estados Unidos, anunciou que o El Niño já se desenvolveu no Pacífico tropical. A previsão é que ele se intensifique para um nível moderado ou forte. Há uma probabilidade de 63% de as temperaturas da superfície do mar ultrapassarem os 2 graus Celsius na região do Pacífico monitorada. Se o limite for superado, a Administração Oceânica e Atmosférica considera o fenômeno como um El Niño muito forte. O mundo pode atingir aquecimento de 1,5 graus em 4 anos, segundo uma atualização anual publicada por um grupo internacional de pesquisadores com base em dados do IPCC. De acordo com o estudo, o número de dias com ondas de calor marinhas mais que triplicou globalmente entre 1991 e 2025. Só no ano passado, foram registrados 65 dias. As temperaturas na Terra também estão atingindo recordes. As máximas médias do solo para qualquer dia do ano atingiram 1,92 graus Celsius de 2016 a 2025, um aumento de 0,49 graus em comparação com a década anterior, de 2006 a 2015. O governo federal anunciou uma série de medidas para fortalecer a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável no Brasil. Foram assinados 6 decretos presidenciais e sancionados 2 projetos de leis que tratam do tema. Entre as iniciativas está a criação de 2 parques, a regulamentação do Fundo Nacional do Meio Ambiente e da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e a instituição do Sistema Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade, o SINTrilhas. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia. Em comemoração aos 20 anos do programa, a matéria que escolhemos para mostrar hoje é sobre a relação entre meio ambiente e saúde mental na ecopsicologia, feita pelo jornalista André Luiz Rego em 2017. Até o próximo Ecosenado. Marco Aurélio Bilibio é psicólogo clínico há mais de 20 anos. Doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília e um dos pioneiros da ecopsicologia no Brasil. Fomos conversar com ele em um parque de Brasília sobre como o contato com a natureza pode tornar as pessoas psicologicamente mais saudáveis. É uma linha terapêutica que se utiliza da natureza para tratar as pessoas. Só que o setting terapêutico tem sempre que ser próximo de árvores, unidades de conservação, parques urbanos. E assim ele vai conversando com as pessoas num ambiente natural e tentando sanar dúvidas, questões, ou mesmo questões mais profundas como o propósito de vida, utilizando a natureza como fundo, entendeu? Nós estamos aqui no Parque Olhos d'Água, são 21 hectares, já foram registrados aqui mais de 100 espécies de pássaros. Como é que um local como esse pode interferir de maneira positiva na vida de uma pessoa? Interfere muito na vida de uma pessoa. Primeiro eu queria lembrar que a nossa espécie, a maior parte do tempo da nossa existência no planeta foi feita, nós vivemos em volta de árvores. É um fenômeno relativamente recente, são 12, 10 mil anos que a gente começou a criar cidades e grandes cidades. Hoje se sabe que quando a gente está em contato com um lugar como esse, existe uma reação fisiológica, bioquímica no corpo, onde as ondas cerebrais vão se aproximando das ondas de relaxamento profundo, próximas ao sono, a pressão arterial regula, as serotoninas são reguladas, né? E, inclusive, tivemos a informação de uma pesquisa que mostrou que contato com árvore atua no cérebro de uma forma, numa região associada à depressão. Então, hoje a gente sabe que contato com árvore é antidepressivo. Isso né? é interessante. Então, isso nos faz pensar que natureza é um elemento central, profundo, importante, quando a gente pensa em bem-estar pessoal e em saúde psicológica. A ecopsicologia passa a gerar uma visão de saúde mental que integra
integra natureza, né? E também observa as relações entre adoecimento e relação com natureza. Ela é uma abordagem interdisciplinar, ela nasce do diálogo da psicologia com a ecologia e ela busca entender melhor as relações dos seres humanos com os ecossistemas. É um trabalho bem interessante e é muito legal conhecer a teoria dele e o que ele desenvolveu com isso.